A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim você receberá toda semana novos vídeos que servem de apoio e subsídio para as suas aulas na Escola Bíblica Dominical, amém? A Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo. Quem quer crescer, participa, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 4, que tem por título O Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o título dessa lição que nós vamos estudar a partir de hoje e para o dia 23 de julho de 2017, né? Então, essa lição ela está dando continuidade ao terceiro trimestre de 2017 das lições bíblicas adultos, que tem por título geral A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Nessa lição, nós vamos estudar aqui os tópicos que ela fala. Primeiro, o Filho unigênito de Deus. Segundo, a deidade do Filho de Deus. E terceiro, a humanidade do Filho de Deus. A lição está baseada no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. E o texto da nossa lição fala assim, João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que precisamos saber sobre Jesus Cristo? Tem pessoas que veem Jesus como um humano qualquer, que ele veio existir a partir do nascimento de Maria e toda aquela história que nós conhecemos. Outras vezes porque eu vi um ensino equivocado de algum professor de história e as pessoas criam ali conclusões precipitadas acerca de Jesus Cristo. Mas o que a Bíblia fala sobre ele? Porque a única fonte de conhecimento que nós podemos ter e obter acerca de Jesus Cristo, da sua cristologia, o assunto que trata sobre a pessoa de Cristo, não só da sua deidade, da sua eternidade, da sua humanidade, tudo isso é a Bíblia Sagrada. Então, o que é que a Bíblia fala sobre ele? Porque qualquer informação fora é duvidosa. Então, o que nós precisamos saber sobre Jesus Cristo? O que é que a Bíblia fala sobre ele? É isso que nós vamos tratar aqui para dar esse complemento aqui no assunto da lição. Amém? Então, para nós entendermos esse estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? O título fala de O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, a sua eternidade, a sua deidade e a sua humanidade. Praticamente três, né? A sua eternidade, a sua deidade e a sua humanidade. Como é que nós vamos compreender isso ou conciliar isso? Então vamos ver isso. Se nós estudarmos na Bíblia sobre a eternidade de Cristo, nós vamos ter a percepção, a compreensão de sua deidade. Ou seja, quando falamos de deidade de Cristo, estamos falando da sua natureza, que é divina. E eu quero fazer uma recomendação aqui para os irmãos, que depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam um outro vídeo que está aí na descrição, aqui na minha mão esquerda, na parte superior do vídeo. Se você tiver com o seu smartphone ou com o computador, com o mouse, se você clicar, vai abrir uma bolinha com a letra I. Você clica nela e vai aparecer
um link para um outro vídeo. Vai aparecer a imagem do vídeo. Vocês vejam esse vídeo que é falando sobre Jesus, né? Jesus e um exemplo de caráter, que é o final do trimestre passado, onde nós falamos com mais tempo a respeito desse assunto. E é um assunto que serve para complementar com esse tema que nós estamos falando agora, ok? Então vocês depois vejam esse vídeo, amém? Então, quando nós vamos estudar na Bíblia sobre a deidade de Cristo, ou seja, a eternidade de Cristo, nós vamos perceber que ele possui uma deidade, ou seja, ele tem uma natureza divina. Nós temos essa compreensão quando nós estudamos nas Escrituras sobre a eternidade de Cristo. Então nós vamos ler aqui uma referência que a gente pode compreender isso claramente. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 5 e 24, diz assim. Versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui o próprio Jesus falando com o Pai. Uma observação interessante é que o Evangelho de João, que ele diferencia dos outros evangelhos, de Marcos, de Lucas e Mateus, é porque esses outros evangelhos falam muito mais assim da sua propagação, do seu ministério terreno, do seu nascimento, da forma como o Filho de Deus se expôs no mundo como um servo. Então, os evangelhos, os primeiros evangelhos, eles relatam isso. Mateus, Marcos, Lucas, esses detalhes dos milagres, da humanidade de Jesus. Mas quando chegamos no Evangelho de João, João ele traz mais, ele dá mais ênfase sobre a eternidade, a deidade de Jesus. E aqui no capítulo 17, Jesus ele está fazendo aqui uma declaração, mostrando aqui um relacionamento com o Pai. Veja que ele diz que e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui nós vemos um exemplo da eternidade de Cristo. A gente podia até imaginar que ele veio existir quando nasceu do ventre de Maria, mas ele tem uma eternidade. E nessa eternidade a gente percebe que ele tem uma natureza divina. Logo, ele é Deus, porque esse estudo claramente na Bíblia Sagrada mostra isso claramente, com toda a clareza. Então, se ele tinha essa glória junto com o Pai, antes que o mundo existisse, antes da criação de todas as coisas, isso mostra que ele é um ser eterno, que tem a natureza divina, ou seja, possui uma deidade. O versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. E aqui nós vemos mais uma vez que Jesus ele sempre faz referência do seu relacionamento, do seu envolvimento com o Pai antes da criação do mundo, antes de todas as coisas. Isso mostra o que é a sua eternidade. E nessa eternidade entendemos que ele tem uma deidade, ou seja, ele é de natureza divina. Ele é Deus. Ele afirmou em João capítulo 8, versículo 58, que antes que Abraão existisse, eu sou.
os judeus da época, quando ouviram isso, ficaram irados, porque eles entenderam que Jesus quis dizer que era ali junto com o Pai. Ele disse: quem vê o Pai vê a mim, eu e o Pai somos um. E isso mostra o quê? Que ele não só é um ser eterno, mas que ele possui uma deidade, ou seja, ele tem uma natureza divina da mesma essência do Pai. E isso, ou seja, Deus Pai, e isso mostra claramente, por isso que os judeus ficaram irados, porque ele estava se colocando na mesma qualidade, na mesma posição que Deus, se envolvendo naquela relação. E isso mostra mais uma vez a sua eternidade, a sua deidade. Quando a gente chega no Evangelho, na carta de Colossenses, vamos fazer algumas leituras de algumas referências que é muito importante nessa explicação. A gente não vai falar um assunto desse tão extenso que requer referência, comentário bíblico, sem ver as referências, né? Porque aí já seria mera analogia. Mas Colossenses, capítulo 1, versículo 17, diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo que fala que Jesus, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele. Eu falei aqui que se a gente for, para a gente compreender quem é de fato Jesus, o que é que a Bíblia fala sobre ele, a gente tem que entender a sua eternidade e a sua humanidade. Ao ver a sua eternidade, a gente vai compreender que ele possui uma natureza divina. E Paulo aqui ele deixou bem claro que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Aí nós podemos ver ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Veja como João ele fala da deidade de Cristo e da sua eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui nós vemos que a eternidade, a deidade, é algo real. É algo que não tem contra-argumentação. Ou seja, Jesus ele é um ser eterno. Ele é Deus, porque ele possui a mesma natureza divina do Pai. Então, esses versículos que nós lemos aqui deixa isso bem claro. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente vai ver claramente que fala de um único Deus a respeito de Cristo. Isso a gente entende porque a gente estudou na lição passada sobre a Trindade e a gente sabe que a Bíblia só fala de um único Deus. Esse único Deus, que é o Deus verdadeiro, ele é um Deus trino. Ou seja, não são três deuses. É um único Deus subsistente em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai tem uma personalidade, o Filho tem uma personalidade, o Espírito Santo é outra personalidade. E esses três são um só Deus. É um mistério, a Trindade é um grande mistério, é uma realidade, mas tem um mistério nisso aí. Deus não são três deuses, é um único Deus verdadeiro, um Deus trino, subsistente
na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, ao analisarmos a eternidade de Cristo, compreendemos a sua natureza divina, ou seja, Jesus, ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é Deus. A gente não pode confundir Jesus com uma criação superior ou exclusiva da humanidade, que nem existe algumas heresias que surgiu na época, que Jesus é uma criação exclusiva de Deus. A gente não pode levar por esse lado, não podemos confundir isso, porque isso não condiz com as Escrituras. A gente viu aqui que ele criou todas as coisas, é antes de todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por ele. Aí nós vemos o Deus Trino. Ele estava presente na criação de todas as coisas. Então, nós queremos fazer aqui referência do credo de Nicéia, que foi em 325. Esse credo foi escrito nessa época. E veja que os cristãos daquela época já tinham essa formação, esse pensamento, esse entendimento, essa compreensão sobre Cristo, da sua eternidade, da sua deidade, da sua humanidade. Veja que no credo de Nicéia foi dito o que os cristãos daquela época criam e defendiam com embasamento bíblico. Creio em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus gerado, não feito, sendo de uma substância como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Então nós vemos aqui que os cristãos naquela época já tinham essa certeza, com base nas Escrituras, que Jesus ele não era uma criação especial, ele não foi criado, ele foi gerado, ele procede do Pai. Ele tem a mesma natureza do Pai, da mesma essência, da mesma substância. Então, os cristãos naquela época, em 325, já defendiam, já acreditavam nisso, porque compreendia isso pelas Escrituras. Então, não podemos confundir Jesus com uma criação. Ah, Jesus é uma criação superior, mas foi criado. Não, Jesus não foi criado. Jesus é Deus. Ele criou todas as coisas. Ele foi gerado. Aí a gente sabe que há um mistério que transcende o nosso entendimento para compreender isso, porque ele tem a mesma essência do Pai, a mesma natureza do Pai. Ou seja, ele foi gerado e não criado. Um outro ponto importante que nós temos que ver aqui, a gente já viu sobre a sua eternidade, a eternidade de Cristo, e por esta mesma a gente entende e compreende a sua deidade, ou seja, a sua natureza divina. Ele é Deus, tem a mesma essência do Pai, por isso que ele disse que eu e o Pai somos um, quem vê o Pai vê a mim. Então a gente já entende pela eternidade de Cristo a sua deidade, ou seja, a sua natureza divina. Ou seja, ele é Deus. Se ele é eterno, ele é Deus. E agora nós vamos ver sobre a humanidade de Cristo. E Cristo, ele foi humano? Aí nós vemos um outro ponto que a gente precisa compreender nas Escrituras para entender quem de fato é Jesus Cristo. Nós já sabemos que ele é eterno. Nós sabemos que ele é Deus. Agora nós vamos compreender por que ele se tornou homem. Por que
questão da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo. Então, porque Cristo, sendo Deus, a gente viu aqui que ele é eterno, ele é Deus, tem a mesma natureza do Pai, de Deus, Deus Pai. Como é que a gente pode compreender, ou seja, por que Jesus Cristo, sendo Deus, eterno, na mesma essência de Deus Pai, se tornou homem? É muito simples. Isso é muito simples na Bíblia Sagrada. Conforme Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus Cristo, ele se tornou homem, sendo Deus, se tornou homem, para poder libertar a humanidade do poder do diabo. Que toda a humanidade estava amaldiçoada pelo pecado. E quem controlava tudo isso era o diabo. Na nota desse mesmo versículo da Bíblia de Estudo Pentecostal, diz algo bem interessante. Aqui é uma nota no rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, do capítulo 12, versículo 14 de Hebreus. Porque aquele que Jesus veio redimir são carne e sangue, isto é, são humanos. Ele também teve que tomar sobre si a natureza humana, pois somente como ser humano genuíno ele teria as qualificações para redimir a raça humana do poder de Satanás. Cristo morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem, ou seja, todo aquele que vive na prática do pecado, ele continua caído, ele continua amaldiçoado pelo pecado. Mas na proporção que ele ouve o Evangelho, que crê em Jesus, ele é liberto do poder do pecado. Ou seja, o diabo não tem mais poder sobre esse, porque foi aniquilado, porque essa criatura pecadora creu em Jesus. E quem crê em Jesus é liberto e se torna filho de Deus. Então nós vemos aí o porquê Jesus ele se tornou homem, para libertar o homem do poder do pecado, para fazer desse homem uma nova criatura liberta. Aí quando diz lá em João, né? Na primeira carta de João, nós vemos aqui 3:8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então todo aquele que pratica o pecado continua na maldição do pecado. Mas quando ele ouve o Evangelho de Cristo, Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Então quem ouve o Evangelho, crê em Jesus Cristo, ele se torna filho de Deus. Porque a Bíblia diz que todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, para aqueles que creem no nome de Jesus. Então Jesus ele se tornou homem para isso. Por quê? A humanidade estava condenada pelo pecado. Ninguém entre os seres humanos poderia morrer para pagar esse preço para libertar a humanidade. Ninguém, porque todos debaixo do pecado estavam. Todos haviam pecados. Então não adiantava, cada um tinha a sua dívida com o pecado. Então, a gente sabe que salvação só é Deus quem pode dar. Como diz lá em Isaías, capítulo 43,
Isaías 43, versículos 11. Isaías 43, versículo 11 diz assim: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Aí o que foi que Deus fez? Ele mesmo se tornou homem. Ou seja, aqui falando de Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, se tornou homem para salvar a humanidade. A gente leu aqui na nota da Bíblia, de estudo pentecostal, que ele tinha que se tornar homem para atender todas essas necessidades, para poder libertar a humanidade. Porque tinha que ser humano, um humano perfeito, para morrer naquela cruz e assim libertar a humanidade, e assim a justiça de Deus seria realizada. E Jesus, sendo Deus, porque só a salvação na pessoa de Deus, ele sendo Deus, para salvar a humanidade, ele se tornou homem. Lembrando que nessa condição, jamais ninguém poderia fazer tamanha ação e que garantisse a libertação da humanidade do pecado, do poder de Satanás. Então Deus, sendo o único Salvador, ele se passou por isso. Jesus, ele se entregou, se tornou homem para salvar a humanidade. Veja aqui como é grande o amor de Deus Pai, como é grande o amor de se entregar a si mesmo por nós, de Jesus Cristo. E a obra do Espírito Santo tem que convencer o homem do pecado, para que assim reconheça a obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Então, Jesus Cristo nos libertou disso. Então, quem crê é liberto, porque ele tem esse poder de libertar o homem do pecado. Então, para nós compreendermos aqui a humanidade de Cristo, nós precisamos entender a questão da encarnação do Verbo. Porque para ele se tornar humano, sendo ele Deus, ele teve que passar por esse processo da encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo é um processo onde Deus, sendo Deus, se torna homem. Não vamos confundir encarnação do Verbo com reencarnação, que é uma doutrina falsa e espírita. Jesus, ele encarnou em forma humana. Sendo Deus, ele encarnou em forma humana. Então, para a gente compreender a humanidade de Jesus, sabendo que ele é Deus, que ele é eterno, a gente só vai compreender isso com o processo da encarnação do Verbo, que a própria Bíblia mesmo diz que isso é um mistério. Em 1 Timóteo, vamos ler mais algumas referências aqui, para a gente deixar tudo certo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então aqui nós estamos vendo aqui sobre o processo que Jesus passou da encarnação do Verbo. Ou seja, o Verbo, Deus, se tornou carne. Como a gente compreende isso? Isso é um mistério. A Bíblia deixa isso bem claro, que houve esse processo, que Jesus passou por tudo isso, mas que é um mistério. A gente só pode entender porque ele é Deus e ele se tornou homem. Aí nós vamos ver ainda Gálatas, carta de Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4 e 5, que diz assim:
Não tem como você falar sobre esses atributos, né? A divindade, a eternidade, a humanidade de Jesus, sem você referenciar isso na Bíblia. Então, é necessário você, na aula, trazer referência, porque é assim que nós vamos compreender, né, a natureza de Cristo nesses três aspectos, né? Divina e humana, né? E a questão também da sua eternidade. Então, é necessário ver as referências. Capítulo 4, versículo 4 de Gálatas e 5. Diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ora, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Já estava dito lá nos profetas. Isaías disse que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Um menino vos nasceu e um filho se nos deu. É comum nascer uma criança, mas o Isaías fala lá que um filho se nos deu. Aqui é uma referência, essa expressão um filho se nos deu, é uma referência a Jesus como o Filho unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo. Olha, veja só, a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Aí a gente entende por que é tão profundo o texto de João 3:16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E a gente entende isso pelo que o Isaías disse, né? Que um menino vos nasceu e um filho se nos deu. Ou seja, o Filho de Deus, que foi uma doação de Deus, para que assim trouxesse para nós a salvação e a libertação. Então, glória a Deus por isso. Então, ele passou por tudo isso. Então ele tinha que nascer de uma mulher, teve que ter uma vida social, nascer normal como qualquer outro homem, porque convinha cumprir tudo isso para que a justiça de Deus assim fosse feita em prol da salvação da raça humana. Tem gente que pensa, até esses professores de história, que quer falar sobre Jesus, nunca leu a Bíblia, não leu a Bíblia de forma alguma e fica falando coisas sem ter embasamento. Entendeu? Então, para muitos aí, acha que Jesus ele veio a existir quando ele nasceu ali de Maria. A gente sabe que o nascimento foi uma obra do Espírito Santo, ela ficou grávida antes de conhecer o marido, e tudo aquilo se cumpriu. Mas Jesus ele não veio existir dali não. Como eu disse aqui no começo, para a gente entender quem é Jesus, a gente tem que entender a sua eternidade. O que é que a Bíblia fala na questão da eternidade de Cristo? Só em a gente ver isso, a gente compreendeu que ele é divino. Se ele é eterno, ele é divino. Não tem como ele ser eterno e não ser divino. Se ele tem uma deidade de natureza divina, isso mostra que ele é eterno, ele é Deus. Ele mesmo falou que estava com o Pai, vendo aquela glória antes que o mundo existisse. Antes de criar todas as coisas, ele já estava junto com o Pai. Então, está descartada essa ideia de imaginar que Jesus Cristo ele veio existir porque nasceu de Maria. Maria foi a mãe de Jesus, humano, o Verbo encarnado, mas no princípio ele já estava com Deus. Ele é o Verbo de Deus e Criador de todas as coisas, ou seja, ele é o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Então nós vemos isso claramente nessa passagem bíblica. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14,
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Então, quando cumpriu tudo isso, ele habitou entre nós. Foi quando nasceu, viveu, realizou aqui seu ministério, e de fato Deus estava conosco. Como diz a Bíblia, o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus estava conosco, o Verbo de Deus encarnado, Deus homem, estava com a humanidade na terra. Tudo isso por amor, tudo isso em prol da salvação da humanidade. É o que diz lá em Filipenses, capítulo 1, hein? Filipenses, capítulo 2. Vamos entender por que Jesus passou por tudo isso. Você pode até dizer, eu não pensava que era assim, não imaginava que era assim, porque somente a Bíblia fala isso com autoridade e profundidade. Capítulo 2, versículos de 5 a 8, de Filipenses. Diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olha só, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, e morte de cruz. Então nós vemos aqui que Jesus, ele é eterno, ele possui uma deidade, ou seja, ele é de natureza divina, ele é Deus, ele foi gerado do Pai, criou todas as coisas, ou seja, ele é Deus, e para salvar a humanidade, ele teve que se tornar em forma humana. Aí é o processo da encarnação do Verbo, que é um mistério que a Bíblia relata. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele passou toda essa humilhação. Porque ele, sendo Deus, ele deixou a sua glória, ele deixou as mansões celestiais. Sendo Deus, Criador, ele se colocar na condição de ser humano, porque a Bíblia diz que ele passou por tudo. Ele foi sujeito a tudo. A diferença é que Jesus, ele não pecou, mas que ele estava sujeito a tudo porque ele se tornou homem. Ele ficou cansado, ele teve sono, ele teve fome, passou por tentação, tudo, mas ele não pecou. E a grande humilhação de Deus se tornar homem é porque ele, na forma de homem, de servo, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi crucificado, ele sentiu o desprezo do Pai porque ele estava levando o pecado da humanidade. Ele estava levando o castigo que nos traz a paz. Então, como a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, ele tinha que pagar o preço para salvar a humanidade, porque ninguém na face da terra tinha uma vida perfeita, podia ser perfeito, livre de pecado, para morrer e garantir a redenção da humanidade. Então, Deus, sendo o único Salvador, entregou-se a si mesmo, tornando-se em forma humana para poder salvar a humanidade, porque a salvação só há em Deus, então só Deus podia salvar. E Deus fez isso. Jesus Cristo, sendo Deus, salvou a humanidade porque ele mesmo se entregou. O Deus Filho, ele fez isso. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja aí o grande mistério de Deus, do Deus Trino, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus passou por tudo isso para salvar a humanidade, libertar o homem do poder do pecado, da influência do diabo,
para se tornar agora filho de Deus, quem crê em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo é mais que uma declaração. Crer em Jesus é você acreditar e seguir. Não é você, eu acredito, mas não tenho nada a ver com ele. Então isso não é crer em Jesus. Crer em Jesus é você acreditar e seguir. Você abandona a vida de pecado e segue a Cristo. Aí sim você se torna um filho de Deus nessas condições, né? Isso aí já é uma obra que o Espírito Santo vai fazer, né? Porque tudo é uma obra do Deus Trino, né? Da Trindade. O Pai, ele planejou a salvação antes da criação do mundo. Cristo se entregou antes da fundação do mundo. E o Espírito Santo é quem leva o homem a compreender e a receber Jesus Cristo no ato da conversão. Então, nós podemos observar aqui que a Bíblia é a única fonte onde nós podemos compreender quem de fato é Jesus Cristo, com relação à sua eternidade, à sua divindade e à sua humanidade. Mas vem a pergunta, será que Jesus, ele se tornando homem, ele deixou de ser Deus? Não. Jesus, ele não deixou de ser Deus. Ele simplesmente abdicou da sua divindade, do seu poder, da sua glória, para se tornar na forma de homem. Porque ele é Deus, a sua natureza é divina. Mas ele fez isso para poder salvar a humanidade. Então, o fato dele ter se tornado homem não deixou de ser Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, homem, Deus, homem. Então, ele adicionou a sua humanidade, a sua divindade. Então, há aí um mistério, algo que transcende o nosso entendimento. Ele, depois que morreu, ressuscitou, foi recebido na glória com o Pai e assim teve plenamente toda a sua natureza. E venceu, cumprindo assim todo o seu propósito em prol da salvação da humanidade. Então nós aprendemos aqui nessa lição que Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é um com o Pai. Ou seja, ele é o Deus Trino, o verdadeiro Deus. Porque o único Deus que a Bíblia fala, do Antigo ao Novo Testamento, ele é um só. E esse Deus, ele é subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus, ele é Deus. Mas ele teve uma humanidade em prol da salvação da raça humana. Porque ele tinha que se tornar homem para salvar a humanidade. Amém? Então, é essa visão que nós temos com base na Bíblia Sagrada. Jesus, ele, quando morreu, ressuscitou, não foi com um corpo diferente, foi com o mesmo corpo, porque assim convia passar por tudo isso nas Escrituras. Então a gente vê aí muitos ensinamentos contrários acerca da pessoa de Jesus Cristo, mas a única fonte que nós podemos ter de forma fidedigna sobre a pessoa de Jesus Cristo é a Bíblia Sagrada. É a nossa única regra de fé e prática. Então, para finalizarmos, a verdade prática diz assim: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, e o único Salvador do mundo. Amém? Então, essa é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Amém?